O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a ascensão do Senhor. Jesus, ele sobe aos céus, ele volta ao Pai, ele está sentado à direita de Deus. E é importantíssima essa festa para nós. Como nós ouvimos no canto de entrada, não é tempo de tristeza, não é um momento de tristeza, mas é um momento de alegria. Alegria não porque ele vai, porque ele parte, mas alegria porque se completa o ciclo aonde o Senhor, entrando na sua glória, agora também abre as portas para nós. Quando Jesus, ele sobe aos céus, ele sendo cabeça da igreja, convida todo o corpo a estar unido a ele. É um ciclo ao qual ele nos dá a esperança e a alegria de saber que se nós percorrermos os seus passos, também nós entraremos na glória de Deus. E isso para nós, é um motivo de grande festa, de grande alegria, porque nos dá esperança sobre todas as coisas que nós vivemos, sobre tudo aquilo que fazemos, dar um sentido para a nossa vida. Hoje, quando nós olhamos a primeira leitura, nós percebemos como Jesus ele vai trabalhando com os seus discípulos. Esse tempo da Páscoa são 40 dias até a festa da Ascensão. Aqui no Brasil, a gente faz uma mudança para que a festa caia no domingo. Mas esses 40 dias são 40 dias de preparação, em que o Senhor anuncia o reino, o Senhor se faz presente, o Senhor fortalece os seus apóstolos. Quando nós vimos no Evangelho, Jesus aparece, eles se prostram, adoram, mas aí depois diz que alguns duvidaram, alguns não acreditaram. E meus irmãos, isso mostra a fragilidade nossa. Nem sempre nós conseguimos professar a fé do jeito que nós gostaríamos. A dúvida, ela ronda, às vezes ela se aproxima de nós. Quem nunca duvidou? Quem não tem dúvidas? Agora, a dúvida em si, ela não é algo ruim. O duvidar gera curiosidade, o desejo de conhecer. Então, se a nossa dúvida é uma dúvida de quem quer conhecer e aprender mais sobre Deus, então isso é muito positivo.
Quando é que a dúvida é algo ruim? Quando eu começo a desprezar o caminho, quando eu paro de caminhar. A dúvida enquanto se caminha, ora, ela é vencida e depois aumenta a minha fé. Mas se eu não estou caminhando, então esta dúvida me leva a uma frieza, a um distanciamento de Deus. Agora Jesus, ele se apresenta e confirma cada um de nós na nossa fé. E não obstante as nossas dificuldades, mesmo sabendo das nossas misérias, ele faz algo maravilhoso. Ele confia em nós. Ele confia. Ele diz: permaneçam aqui, permaneçam reunidos, permaneçam em Jerusalém. E esse convite de permanecer, de estar nele, de estar em obediência a ele. E por que ele vai dizer? Porque eu vou enviar o Espírito Santo. É a promessa de Deus. Ele nos promete o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é para nós, é vida. O Espírito Santo é fortaleza. O Espírito Santo é sabedoria. A sabedoria que nos ajuda a distinguir as coisas, a perceber aquilo que é de Deus, a confiar nele. Isso é tudo muito importante para nós. E tudo isso ele faz com um desejo: que recebendo o Espírito Santo, nós possamos ser testemunhas verdadeiras. Vocês percebem o caminho da nossa fé? Não é algo que simplesmente eu recebo, que simplesmente eu acolho. É verdade, o Espírito Santo, ele é consolador, ele é fortaleza, ele cura as nossas feridas, ele aquece aquilo que é frio. Sim, esse é o Espírito Santo. Mas ele não vem só para satisfazer as nossas necessidades. O Espírito Santo vem em nosso favor para nos transformar em testemunhas do Senhor. E é por isso que Jesus, ele confia aos seus discípulos e diz a eles: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O convite que ele está fazendo aqui não é só um convite aos padres, é um convite a cada um de nós. Porque, meus irmãos, se hoje Jesus não é visto, se hoje Jesus não é adorado, se Jesus não é amado neste mundo aí fora, é porque nós não estamos emprestando a Jesus as nossas mãos para trabalhar, nós não estamos emprestando a Jesus os nossos pés para caminhar, nós não estamos emprestando a Jesus a nossa voz para que Ele seja conhecido, para que as suas verdades toquem os corações. Vocês entendem a responsabilidade? Se Jesus parece distante, é porque nós não estamos fazendo Ele visível, presente. Ele quer atuar em cada um de nós, na sua instância, ou seja, naquele lugar aonde foi colocado. Uma mãe de família, como é que ela faz? Ela educa os filhos na fé, ela ensina os seus filhos a caridade. O pai de uma família, o que ele deve fazer? Com autoridade, com presença, confirmar a sua família, dar um norte, dar segurança. Essa é a função, é o modo de evangelizar. O jovem, como é que evangeliza? Anunciando, não tendo medo de falar de Jesus. Ah, você é da igreja? Sim, eu sou da igreja. Eu participo, eu conheço, eu rezo. Então o jovem não pode ter medo de testemunhar. E o idoso, o ancião, sobretudo este, deve mostrar as virtudes de quem acredita no Cristo na própria vida, suportando, não é, o desafio da idade. Porque hoje a gente diz a melhor idade, mas quem já tem certa idade sabe todas as dificuldades que vêm. Quantas pessoas dizem assim: não é fácil envelhecer. E de fato não é. E de fato existem os seus desafios. Porém, também ali é chamado a testemunhar Cristo, sendo resiliente, sendo forte, sobretudo sendo feliz com aquilo que a vida lhe propõe. Esse é um desafio grande.
mas isso nos ajuda a entender que a nossa felicidade não é por conta das coisas que nós temos nesta terra, ou por os nossos objetivos aqui, mas a nossa verdadeira felicidade é saber que nós temos um lugar que o Senhor preparou para nós, que nós não somos órfãos, que nós temos um destino certo. Essa é a nossa felicidade. Às vezes nós queremos só felicidade nessa terra, e tá bom, não é pecado desejar um pouquinho de alegria, um pouquinho de prazeres desta terra, não é pecado, mas nós temos que lembrar que não é o fim da nossa vida. A finalidade da nossa vida é penetrarmos nesta glória que Cristo nos apresenta. Portanto, meus irmãos, vamos abraçar este presente que o Senhor nos dá e este convite, que é um convite à maturidade. A maturidade. A criança, ela espera tudo. Ela espera que alguém faça tudo por ela. Mas nós adultos, quando nós crescemos, quando atingimos um grau de maturidade, agora eu não fico mais esperando as coisas prontas. Eu confio e caminho. Um pai que é bom pai, ele se realiza não quando põe o filho no colo, mas quando o filho não precisa mais dele, porque ele sabe que ele fez tudo aquilo que tinha que fazer. Assim também o Senhor Jesus, ele nos confirma, ele parte, mas ele parte na certeza de que nos deu tudo, de que nos deu toda a ajuda, tudo aquilo que nós precisamos. E agora ele confia em nós, nos deixa caminhar. Claro, ele não desaparece de um todo, ele encontra uma forma de permanecer, e por isso ele promete: eu estarei convosco até o fim do mundo. Isso nos consola, porque mesmo quando nós não sentimos a sua presença, mesmo quando nós não o vemos, nós temos certeza de que ele está conosco. E quando nós temos essa certeza, isso já nos ajuda ao quê? A permanecer de pé, a resistir às provas, a ir adiante, a confiar nele. É aquele pai que assiste o filho e vê que ele está caminhando com as próprias pernas. Não permite, deixá-lo só, não o deixa só, aliás, mas se faz presente mesmo nos momentos de dificuldade. Não intervém diretamente. E não faz isso por quê? Porque quer que cresçamos, quer que sejamos de fato homens e mulheres maduros na nossa fé. E como é bonito quando nós encontramos pessoas firmes na fé, porque elas nos transmitem o quê? Paz e alegria. Paz e alegria. Não é? Quantas vezes a gente chega perto de alguém cheio de Deus e a gente sai feliz. Não aconteceu nada de diferente, mas a gente sai feliz por quê? Porque algo foi comunicado ao nosso coração. E o que foi comunicado ao nosso coração? Essa certeza da presença de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, nos alegremos nesta festa e peçamos a Deus essa graça de anunciá-lo, de ter coragem de falar o seu nome, de não ter medo, de não colocar a nossa fé escondida, mas ao contrário, colocá-la no alto para que ela ilumine a nossa vida e ilumine a vida dos nossos irmãos. E se porventura alguém disser assim: mas eu fiz tanta coisa, eu tentei de tantas formas, mas ninguém se converteu, não é motivo de tristeza, porque o seu tentar, o seu buscar te fez permanecer nele. Então também aí existe uma vitória, porque nós não conquistamos os nossos irmãos à força, nós apresentamos a eles um caminho, nós damos uma direção, mas cada um precisa querer crescer neste caminho. E o caminho não é só um caminho de dizer, de falar de Cristo, mas é de levar o outro a uma experiência concreta. E é por isso que nós precisamos de todos. Porque é impossível uma pessoa ajudar todas as pessoas a fazerem uma experiência de Cristo verdadeira. Mas se cada um de nós nos empenhamos, logo essa cidade pega fogo. Logo o Espírito Santo toma conta de todos. Por quê? Porque nós estamos unidos e empenhados em anunciar o seu amor. Nós estamos na semana
de oração pela unidade dos cristãos. E isso é extremamente importante. Meus irmãos, se nós somos de Cristo, nós não plantamos divisão. E quando eu digo divisão, é em todas as instâncias. Porque às vezes nós estamos unidos na igreja, ou estamos unidos com um grupinho, ou estamos unidos na nossa família, mas depois a gente acaba fazendo tanta guerra aí pelo mundo. E esse ano existe uma tentação, porque nós sabemos das eleições que se aproximam. É uma tentação a todos nós a nos dividirmos, mas nós não escolhemos nem direita nem esquerda. Nós somos de Cristo, de Cristo. Permaneça no Cristo, peça o Espírito Santo e haja conforme Ele indicar no seu coração. Não fique aí perdendo tempo, perdendo palavras, gastando tempo e dinheiro com coisas banais. Se você quer fazer alguma coisa útil, anuncie Jesus, porque quem tem Deus tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos indica o caminho da verdade. E com certeza as nossas escolhas, elas vão ser cheias de sabedoria. E quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, nós também somos capazes de permanecer firmes na graça de Deus. Porque confirmamos aquilo que o Senhor também permite. Então, peçamos essa abertura de coração e nos preparemos essa semana, porque na próxima semana nós vamos celebrar Pentecostes, a festa do Espírito Santo, que de fato Ele faça um novo na nossa vida, na nossa família, em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.